Pensa comigo. Uma guerra acontecendo na Europa, uma seca devastadora na África, uma crise de dívida pesada na América Latina. À primeira vista, parecem problemas totalmente separados, né? Em lugares diferentes. Mas, em 2025, tudo isso está muito mais conectado do que a gente imagina, formando o que se chama de policrise. Vamos entender juntos como essa teia de desafios está moldando o nosso mundo. Para começar, vamos dar uma olhada no cenário geral. De leste a oeste, a sensação é que o mundo está fervendo. Os conflitos regionais não ficam mais contidos dentro de suas fronteiras. Eles transbordam, sabe? E essa instabilidade acaba se tornando contagiante. E olha, essa frase do International Crisis Group, ela resume tudo. Basicamente, o que ela diz é que as regras do jogo estão mudando. A sensação é que aqueles freios que antes impediam ações mais agressivas estão se soltando. Parece que a diplomacia está perdendo espaço para a lógica da força. E o custo humano disso tudo é simplesmente assustador. Dê uma olhada nesses números. Só no caso do Sudão, a gente está falando de mais de 1.400.000 vidas perdidas. Para se ter uma ideia, isso é o equivalente a apagar uma cidade inteira do mapa. E olha que este é apenas um dos vários conflitos que estão redesenhando o mapa global com muita violência. Mas então, esses conflitos não surgem do nada, né? Eles são alimentados por duas forças globais que funcionam como verdadeiros aceleradores: o estresse climático e a fragilidade econômica. Pensa nisso como jogar gasolina num fogo que já está queimando alto. Para a gente entender como o clima entra nessa equação, o IPCC tem um conceito fundamental, o de eventos compostos. A ideia é bem simples, mas assustadora. Imagina só uma onda de calor muito forte e uma seca acontecendo ao mesmo tempo. O impacto disso não é 1 mais 1 igual a 2. É muito, muito pior. É um verdadeiro efeito multiplicador que simplesmente arrasa comunidades inteiras. E não estamos falando de um futuro distante, não. Este mapa do IPCC mostra o que já aconteceu em mais de 60 anos. Essas áreas em marrom estão secando. E a conta é simples. Menos água significa menos comida. E quando os recursos básicos começam a ficar escassos, a tensão social e os conflitos se tornam quase que uma consequência inevitável. Agora, soma a esse estresse do clima uma pressão econômica gigantesca. O Banco Mundial fala em ventos contrários substanciais. Traduzindo para o português claro, as economias estão mais frágeis. E um país economicamente frágil tem muito menos capacidade de lidar com uma seca, uma inundação ou uma crise política. Fica vulnerável a tudo. E aqui tem um número que ajuda a gente a entender o tamanho do problema. 10%. Segundo a EY, é isso que os países de baixa renda vão gastar de toda a sua arrecadação só para pagar juros da dívida até 2027. Isso não apenas freia o desenvolvimento, isso deixa esses países de mãos atadas, incapazes de reagir a qualquer nova crise que apareça. Ok, essa foi a teoria. Agora, vamos ver como essa policrise se manifesta no mundo real, em lugares onde a geopolítica, o clima e a economia estão batendo de frente de uma forma devastadora. Pega o Sudão, por exemplo. Uma guerra brutal entre generais rivais não está só destruindo o país por dentro. Ela está vazando pelas fronteiras. A economia do vizinho, o Sudão do Sul, que depende do Sudão para exportar seu petróleo, agora está ameaçada. E milhões de refugiados desesperados estão cruzando para o Chad, um país que já enfrenta as próprias crises. É o efeito dominó em ação. Do outro lado do mundo, no Haiti, a gente vê um cenário diferente, mas igualmente trágico: o colapso completo do Estado. Gangues armadas controlam a capital, o aeroporto, a vida das pessoas. Os números que a gente vê aqui não são só estatísticas. Eles descrevem um país onde a fome se alastra e a segurança não existe mais. É o estágio final de uma crise política que saiu totalmente de controle. Certo, mas com tantas crises complexas acontecendo ao mesmo tempo, como é que a gente fica sabendo delas? A forma como a mídia cobre esses eventos molda totalmente a nossa percepção. E nem sempre a atenção da mídia é distribuída de forma proporcional ao tamanho do problema. Um estudo do The Intercept, por exemplo, mostrou como a cobertura de crimes de ódio nos Estados Unidos não reflete necessariamente as estatísticas. Isso levanta uma questão importante. Se a atenção da mídia é seletiva, quais crises globais estão recebendo os holofotes e quais estão acontecendo nas sombras sem a pressão pública necessária para que algo seja feito? Então, fica a pergunta no ar. Neste mundo tão complexo e cheio de narrativas que podem ser enviesadas, como é que a gente pode se manter bem informado de verdade?
E a resposta para isso não é nada simples. As pessoas buscam informações em todos os lugares, de grandes agências de notícias a mídias independentes, como dá para ver nessa mostra de uma discussão online. A diversidade de fontes é imensa. Certo. Então, voltando ao nosso ponto principal, como é que a gente junta todas essas peças? O que essa teia de crises significa para o futuro? No fim das contas, a grande conclusão é esta: nada disso acontece de forma isolada. Um conflito, uma seca, uma crise econômica não são problemas separados. São partes profundamente interconectadas de uma única policrise global, onde cada peça do quebra-cabeça só torna a outra ainda pior. E isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo de crises que se agravam umas às outras, ser uma pessoa bem informada não é só saber o que está acontecendo, mas sim entender como as coisas se conectam. E talvez encontrar essa resposta seja o nosso maior desafio de todos.